Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje reunidos aqui, meditaremos o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículo 22 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos agora o Evangelho que foi proclamado. No Evangelho de hoje, Jesus trata sobretudo do pecado contra o Espírito Santo. Nós encontramos neste texto a explicação do pecado contra o Espírito Santo. O texto é construído dentro de 4 pequenos blocos. Veremos e explicaremos estes 4 blocos com clareza. No primeiro bloco, o versículo 22, aparece a acusação. Os mestres da lei acusam Jesus de expulsar o demônio pelo poder do demônio, expulsar o espírito mau com o mesmo espírito. Acusavam Jesus de estar possuído do espírito mau e expulsar de outra pessoa o espírito mau com o mesmo espírito. No segundo bloco, do versículo 23 ao 26, Jesus se defende usando a lógica, apresentando 2 exemplos lógicos que vão explicar a sua defesa. Ele diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, vai se destruir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, irá também se destruir. Nestes exemplos, Jesus mostra que nada está ou pode ser dividido. Ele, o Pai e o Espírito Santo não se dividem por serem trinitário, tornando-os um só, uma só carne, um só Espírito. No terceiro bloco, no versículo 27, aparece um tema complexo e novo, mas que aparece em outros versículos de Marcos, o evangelista. Marcos tem a consciência que o demônio é comparado a um homem forte, que tem muito poder. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus é chamado o mais forte, o mais poderoso. Portanto, é verdade que o demônio é forte, isso nós sabemos, causa muita destruição, muita desgraça, muita banalidade. Nós estamos vendo isso no mundo que nós vivemos. No entanto, ele já foi vencido, o demônio já foi vencido pelo mistério da morte redentora de Cristo na cruz. Então Jesus é o mais forte que vai amarrar Satanás, vai tomar conta de sua casa, dos despojos. Os despojos eram os filhos de Deus que tinham sido dominados por Satanás. Obviamente, é uma linguagem simbólico-teológica, mas para dizer que a última palavra é de Deus. Que Jesus, pela sua morte redentora na cruz,
já venceu o poder do maléfico. No quarto e último bloco, nos versículos 28 ao 30, aparece a blasfêmia contra o Espírito Santo, demonstrando consistência nessa blasfêmia no uso indevido da liberdade humana. O ser humano é livre e Deus respeita muito isso. É tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. O ser humano pode decidir a não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, Redentor e Salvador. É muito triste, meus irmãos, quando o ser humano, no uso de sua liberdade, utiliza-se da sua liberdade para a escravidão, quando não há contrição verdadeira, quando não há arrependimento verdadeiro. Exemplo prático que eu demonstro a vocês, o sacramento da reconciliação. Se não houver arrependimento verdadeiro ou contrição verdadeira, o sacerdote não pode dar a absolvição. Então, onde não existe contrição, também não há perdão. Na verdade, fundamentalmente, o pecado contra o Espírito Santo é o orgulho, a soberba, é perder completamente o temor de Deus e fazendo com que a pessoa entre em total desespero. Qual é a diferença do pecado de Pedro e Judas? Pedro negou o Mestre 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Então, negou e traiu. Judas também negou e traiu. E por que houve perdão para Pedro? Porque Pedro arrependeu-se profundamente. Já Judas caiu no desespero absoluto, não entendendo que a misericórdia de Deus poderia perdoá-lo se ele de fato se convertesse e se arrependesse de seus pecados. E por isso, desesperado, se suicidou. O desespero é o ápice da falta de confiança na misericórdia de Deus, surgindo da presunção e soberba, quando a pessoa reconhece a verdade e mesmo assim ela se recusa. Nós ouvimos no Evangelho: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós, a nossa soberba, nos faz que não olhe verdadeiramente para o Cristo, para o Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos então o nosso coração para acolher a graça preciosa de um Deus que nos ama, respeita a nossa liberdade, mas está sempre disposto a nos perdoar, tendo em vista que perdoou o bom ladrão na cruz porque se arrependeu de seus erros, perdoou o filho pródigo que se arrependeu e voltou para casa. Abramos, meus irmãos e irmãs, o nosso coração para este projeto de vida que o Pai quer nos inserir e diariamente Ele nos apresenta. Que sejamos verdadeiros discípulos dEle e de Sua palavra, agindo com fidelidade e lembrando que não existe desunião na Trindade. Onde está o Filho, lá está o Pai e o Espírito Santo. Tendo a certeza que Cristo é a nossa força, aceitemos verdadeiramente Ele em nossas vidas. Guiados pelas palavras do Santo Evangelho, possamos, meus irmãos e irmãs, ser cada vez melhores, aceitando o projeto de vida que o Cristo nos apresenta, que o Cristo tem para nós. Assim, hoje, enviamos a vocês a nossa meditação do Santo Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, neste mesmo horário.